Na verdade, para falar de mim, eu posso falar uma coisa muito interessante, que é como eu me interessei por propaganda. Eu viajava muito com meu pai no caminho Vitória-Minas, a gente ia de carro e eu via placa de outdoor. Eu ficava achando assim, que coisa interessante, como é que alguém consegue com uma placa falar uma mensagem e fazer com que essa mensagem tenha um objetivo e a gente entenda o que essa mensagem quer dizer. Daí eu comecei a me interessar por publicidade e propaganda. Eu acredito que o grande desafio desse profissional hoje, diante da convergência, da tecnologia e de tudo que é mídia hoje, porque nosso universo é multimídia, é ser um profissional criativo, surpreendente e inovador. Eu acredito muito que esses três pilares são os maiores desafios hoje do profissional de comunicação. E nós que somos de mídia, nos enquadramos exatamente nessa categoria de ser criativo, de ser surpreendente e de ser inovador. Porque numa era onde a gente não briga mais pela audiência, mas pela atenção, você precisa ser relevante. E para isso você precisa entender de como vai fazer isso exatamente para falar com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Eu acho que a primeira competência é o tesão. Você tem que gostar daquilo que você faz. E para fazer mídia você tem que gostar de gente e tem que gostar de meios de comunicação. São duas coisas que não são distintas, porque na verdade os meios de comunicação existem para atender às demandas humanas também. Nossa necessidade de informação, nossa necessidade de conhecimento, nossa necessidade de diversão. A mídia já foi linear, porque a gente já teve essa rotina de achar que as pessoas iam sair de casa, iam ouvir o rádio primeiro, depois iam ler o jornal, depois iam ver a TV, iam passar na frente de uma placa de outdoor e iam assimilar nessa mesma forma que a gente pensou, linear, a mensagem. Que nada, o consumo é altamente caótico. A gente não sabe mais o que as pessoas acessam, quando acessam e como acessam. Mas a gente tem as informações técnicas que nos subsidiam de dados para que a gente possa falar com elas sem interromper. Esse é o grande achado da mídia. É falar, comunicar sem a interrupção. Eu acredito muito na competência também do mídia, que é a descrição da informação. Nós trabalhamos com números, com investimento, com verbas, imparcialidade. Ai, que delícia! O mídia imparcial, ele é o mais profissional que pode existir. Porque ele nunca vai escolher um meio porque ele ganhou ingressos ou porque ele é amigo de X ou de Y. Mas ele vai escolher um meio porque ele sabe que aquele meio tem adequação para aquela marca e para aquela necessidade de comunicação. Postura. Por que postura? Porque para ser mídia você tem que ter segurança no que você está dizendo. Você tem que saber por que você definiu aquele meio para aquela marca naquele momento. Segurança vem de conhecimento, vem de sabedoria, vem de inteligência para saber fazer. E eu acho que uma competência muito legal também, que vale para todo publicitário, é bom humor. Fala tanto que a gente trabalha sob pressão, caramba, a pressão é a vida, né? Então levar isso com um bom humor faz uma diferença muito grande. Eu acho que a vida de um monte de profissional já foi mais fácil, mas a nossa, que é de comunicação, ela ficou mais desafiadora, porque o comportamento humano muda muito, né? Então ele tem mudado diariamente por conta da conectividade. E essa mudança nos obriga a nos atualizar sempre. Se atualizar para um profissional de comunicação é entender o comportamento humano nas mais intrínsecas cenas do dia a dia que a gente possa observar, seja no mercado, seja na rua, numa banca de revista. Então a gente tem aquele monte de informações que na verdade subsidiam a gente de dados para trabalhar uma comunicação, mas a gente precisa olhar para o dia a dia do comportamento humano. Então o mídia está exatamente no meio do caminho, ele está entre a conectividade e o comportamento humano, e é fascinante.